Um levantamento do IBGE divulgado em julho do ano passado, ou seja, no auge da primeira onda da pandemia, mostra que a maioria das empresas brasileiras investe em sustentabilidade apenas pensando na imagem institucional. Isso quer dizer que as organizações, pelo menos a maioria nessa amostragem, ainda não entendeu o conceito de ESG, mas parece que isso está mudando. Sim, Dalva, é inegável que existe uma evolução em andamento. Só para se ter uma noção, no último ano, no Brasil foram criados cerca de 10 fundos de investimentos baseados no conceito de ESG, o que não existia antes. E ainda tem outra. Praticar a estratégia de ESG diminuir os riscos no mercado financeiro e a gente sabe, quanto menores os riscos, maiores as chances de investimento. Então voltamos aqui a conversar com nossos convidados, a Luane e o Lucas. Bem, muito tem se falado da questão de meio ambiente e recentemente nós tivemos as decisões do Acordo de Paris, onde países do mundo inteiro preocupados com as emissões dos gases de efeito estufa, né, principalmente o CO2. Na prática, no serviço, do core business de vocês, a área portuária, distribuição de energia, o que tem sido feito e o que está sendo previsto para o futuro para a redução da emissão de CO2? Arthur, esse ano nós vamos lançar pela primeira vez, um porto vai fazer isso no Brasil, o nosso inventário de gases de efeito estufa. Nós contratamos uma empresa que está fazendo um levantamento de todas as fontes de emissão de gases de efeito estufa na atividade portuária. Mas dentro do porto? Dentro do porto. Certo. Então, ela avalia, por exemplo, até a quantidade de viagens de avião que os nossos executivos fazem. A quantidade, se nós temos transporte coletivo para as pessoas, em vez de cada um ir no seu carro, se oferecer um ônibus para Mas dentro da atividade portuária, essa é a atividade que realmente mais causa? Sim, a gente tem geradores de energia, a gente tem grandes máquinas, as grandes máquinas que operam no porto são abastecidas por diesel. Certo, mas dentro da atividade dentro portuária. Da atividade, os guindastes. Na parte de movimentação de navios, o que está sendo previsto para o futuro? Já que boa parte usa bunker, usa óleo marítimo, o que está sendo previsto? Nós temos hoje uma convenção internacional da Marpol que estabelece que os navios precisam reduzir a quantidade de enxofre que eles têm dentro do combustível deles. A partir de janeiro de 2020, essa quantidade caiu a 0,5%. Então, todos os navios que hoje atracam no Brasil e no mundo, e algumas áreas sensíveis até o teor é bem menor, eles estão obrigados a utilizar ou um combustível com menos teor de enxofre ou um sistema de lavagem de gases. Então, aqueles que não conseguem um combustível que seja mais ambientalmente correto, eles fazem toda uma operação dentro do navio para que quando o gás for sair do navio, ele receba injeções, partículas de água e com isso o enxofre seja condensado e não emitido na atmosfera. Mas a nível de futuro, há alguma previsão de incentivar combustíveis menos poluentes, como o gás natural, amônia? Sim. Dar um bônus em termos de taxas portuárias? Tem alguma coisa já prevista nisso? Perfeito, Arthur. Nós estamos com um pedido de revisão tarifária na ANTAQ, em que a gente vai dar descontos de 5% a 15% para navios e cargas menos poluentes. Então, a gente solicita, por exemplo, que o navio apresente uma certificação de que ele utiliza um sistema que é menos poluente do que os demais. E hoje você já tem certificação no mundo inteiro, Green Ports, Você tem ESI, uma certificação holandesa, que você consegue certificar que aquele navio é preocupado e ele utiliza algum sistema que vai além do que normalmente se requer de queima de combustível ou substituição de um combustível por outro, como gás, por exemplo. E tudo isso é considerado em alguns portos do mundo e o Itaqui vai ser um deles, dentro dessa rede. Toda vez que o navio aportar e comprovar que ele é ambientalmente correto, a gente vai conferir a ele um desconto nessas taxas de atracação e operação. Muito bom. Dentro da distribuição de energia, é possível fazer algo parecido, Lucas? Bom, então o principal impacto em CO2 equatorial, naturalmente, é a emissão das nossas frotas, dos veículos que estão fazendo os atendimentos de campo. E nesse sentido, dentro do nosso programa de inovação, a visão é estudar a eletrificação dessa frota, para reduzir essa emissão de CO2 na atmosfera. Esses pontos lá no Parque do Rangedor, a recarga vai ser gratuita ou como é que vai ser cobrado isso?
A princípio gratuito. Princípio gratuito. Um projeto piloto, a ideia é fomentar e discutir o tema, está trazendo à tona, né? Então nessa parceria com o governo do estado a gente vai colocar um carregador elétrico gratuito. É o primeiro de vocês ou já tem outro estado que tem? É o primeiro que a gente vai colocar. A gente tem uma iniciativa semelhante também em Teresina, queremos levar também para Belém e Maceió, né, as 4 capitais onde a gente atua. Aqui São Luís é a que está avançando mais rápido, por enquanto, né? E a previsão é até outubro a gente instalar esse carregador e doar um veículo elétrico para o governo do estado também para fazer o acompanhamento da rotina de uso, e na nossa própria frota também vamos colocar 2 veículos elétricos com carregadores também na nossa sede para avaliar também a rotina de uso desses veículos elétricos e os ganhos que eles vão trazer, né? Existem ganhos ambientais naturais da redução da emissão, sim, mas acreditamos também que eles podem trazer ganhos de eficiência, né? A longo prazo a gente não vai gastar energia com combustíveis, naturalmente. A manutenção dos veículos elétricos ela é significativamente menor, mais barata. O carro elétrico as pessoas associam como algo mais complexo, mas intrinsecamente é até mais simples, tem menos elementos do que um carro a combustão. E associando isso, por exemplo, à geração solar, o que a gente vai fazer no rangedor, a própria estação vai ter placas solares também, você aumenta ainda mais a eficiência da iniciativa e a sustentabilidade também. E isso é muito legal porque é uma das tendências que já estão aí, não é futuro, é presente e vieram para ficar. O que mais já se prevê que chegue para ficar também, que é uma tendência que de repente nós, população, sociedade, já precisamos nos atentar, porque até aqui eu acredito que a quantidade de veículos elétricos em São Luís é baixa, mas a partir da instalação desse equipamento já se vai ter um interesse maior e aí a necessidade, a demanda vai surgir, né? Então, quais tendências a gente precisa? Vão ter que cobrar também, né, Dalva? Cobrar não, vamos experimentar por muito tempo. Vamos degustar por muito tempo. Possível, né? Faremos a avaliação. O advento do veículo elétrico está muito ligado com a tecnologia das baterias, né? O preço, principalmente que encarece hoje o veículo elétrico, é o preço da bateria, e naturalmente quando esses preços caírem e vem caindo, esse veículo elétrico ele vai ficar mais acessível. Junto com o veículo elétrico, você tem a tecnologia da própria bateria, que permite você ter modelos, por exemplo, de micro-redes ou redes residenciais associadas à geração solar, que praticamente vão te deixar com altos percentuais de autonomia energética, né? Isso é um futuro, né? A gente vem olhando nessa direção. A geração distribuída já é uma realidade. Né? A compra da Enova pela Equatorial já é pensado nisso? Com certeza, né? Entramos oficialmente no mercado agora, né? de geração distribuída, com uma empresa que está solidificada, que vem se destacando aí em qualidade e está muito na linha disso, né? É um futuro que vem para ficar. Visando também reduzir os impactos ambientais. Naturalmente, o modelo hoje de geração centralizada em grandes blocos de geração com grandes usinas gera impactos ambientais enormes, né? E você pensar que você já tem áreas urbanas grandes, com telhados prontos para receber geração distribuída, por exemplo, você pode diminuir muito esses impactos da geração de novos empreendimentos e mitigar riscos também, né? Como o risco hidrológico, por exemplo, que a gente enfrenta, que também é em parte consequência de problemas ambientais. Essa é uma das críticas que se faz ao carro elétrico, principalmente nos Estados Unidos, quando ele avançou mais rápido, né? Que você evitava a combustão, mas na verdade a fonte de energia primária ela é poluente, né? Era carvão, era óleo, então tudo isso, né? Então isso é mitigador, mas acaba não resolvendo o problema, já que a gente ainda tem fontes hidráulicas e termoelétricas. As matrizes ainda são impactantes. São impactantes, né? A ação humana ela sempre vai ter impacto, né? A sustentabilidade, na verdade, é você pisar ali no planeta de forma a não destruir ele, mantê-lo num estado que ele consiga se recompor e que a gente consiga permanecer aqui a longo prazo, né? Então, em geração de energia zero poluente é muito complicado, porque mesmo que você fale numa placa solar, que é a energia do sol, que é limpíssima, você tem a extração de todos os materiais para fazer as placas, você tem que abrir uma área de chão, né, para colocar uma placa. Então, o impacto sempre vai existir, né? A tecnologia ela vem para diminuir ao máximo possível esses impactos, né? E é por isso que a gente busca sempre eficiência, né? Eficiência é isso, é sempre tentar fazer o máximo com o mínimo.
Uma preocupação assim de sociedade, e a gente tem que parabenizar os esforços aí do Porto Itaqui, mas o Porto Itaqui cresce cada vez mais. Às vezes a gente chega a contar 70 navios aí na área de fundeio, né? Não chega a tanto. Já chegou, mas talvez não só para Itaqui, mas para todos os portos. Da Madeira, sim. E é uma grande preocupação que se tem aqui, numa cidade que hoje é uma cidade portuária como São Luís, sobre algum desastre que possa acontecer de vazamentos. O que tem hoje de prevenção contra isso, Luane? Arthur, talvez esse seja o tema mais rigoroso dentro do ambiente portuário que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem normas internacionais e nacionais rigorosíssimas a respeito de vazamento com óleo. A gente tem uma lei que é chamada Lei do Óleo, um decreto que regulamenta, uma resolução, 2 resoluções CONAMA. Então, há um arcabouço jurídico que te obriga a ter diversos instrumentos, como, por exemplo, hoje no Itaqui nós temos 3 planos de emergência, nós temos 4 planos de emergência, dos quais 2 são específicos para derrame com óleo. Esses planos de emergência, eles são uma análise futura de um possível impacto. Então, você se planeja para ele. Você tem um volume de pior cenário, que no caso, vamos imaginar aqui, um navio que se choca em algum lugar e afunda e derrama todo o conteúdo do seu óleo, de óleo combustível. Então, a gente avalia qual o maior navio que já atracou no Itaqui, qual o maior tamanho de tanque, qual o maior volume de óleo. Aí você pega esse pior cenário e se prepara para ele. Então, hoje a gente tem toda uma construção de embarcações, de barreiras oceânicas, de pessoas treinadas. A gente faz no mínimo 8 simulados ano. A gente simula o óleo sendo derramado na água e aciona bombeiro e vem. A gente faz, às vezes, até com helicóptero para levar uma vítima. Então, o porto ele se prepara para uma emergência. E isso é norma. Todo porto tem que fazer isso. Inclusive, uma das resoluções CONAMA obriga a que as empresas do complexo portuário atuem de forma conjunta. Então, a gente tem um plano que é Vale, Alumar e Itaqui juntos, atuando para um desastre de grandes proporções. E aí teve o Stella Bana no ano passado, em plena pandemia, diga-se de passagem, A gente estava ali nas reuniões do Stella Bana e começou as restrições, a gente começou a fazer virtual e foi a mais de 100 quilômetros da costa que ele encalhou, ele não chegou a derramar óleo, não chegou a rasgar o tanque e ainda assim a gente teve que fazer uma mobilização que trouxe navios do Rio de Janeiro, de Belém, de São Paulo, veio navio de todo lugar do Brasil. Então hoje essa é a realidade, assim, os portos atuam em rede para se proteger no caso de um desastre desse no Brasil. Mas que bom que tem tantas ações boas preventivas sendo feitas em grandes empresas como a Equatorial e a EMAP do Porto Itaqui. São muitas coisas boas, né, Dalva? Muitas práticas excelentes que serviram com certeza de inspiração aqui para a sociedade, para outros empreendedores, para quem está começando e para quem já está consolidado no mercado, com certeza. Nos deixa mais tranquilos também, né? Verdade. Bem, nós vamos agradecer aqui ao nosso convidado, a Luane e ao Lucas. Eles estejam à vontade para se despedir aqui dos nossos espectadores. Bom, nós que agradecemos o convite, a possibilidade de podermos dialogar sobre o tema. Assim também a educação ambiental, Quando a gente conversa sobre essas questões, a gente acaba sensibilizando, incentivando, influenciando. E muito obrigada pelo espaço da gente poder dialogar sobre o tema aqui. Agradeço também o convite, Deixo o convite para todo mundo que quiser conhecer o projeto É Mais Reciclagem, poder separar o seu resíduo em casa, levar, ganhar um desconto. Você pode doar esse material, esse desconto para uma instituição filantrópica também. A gente já deu mais de R$1,5 milhão de reais em descontos para clientes e instituições filantrópicas. Então, é uma iniciativa muito pontual que você pode fazer em casa e ainda destinar também ali um valor para uma instituição, uma ONG, que faz bastante diferença para o meio ambiente e para a sociedade. O posto elétrico fica pronto quanto? Em outubro? Outubro. No Rangedor. Estaremos lá. Legal. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!